Nós temos mais uma informação relevante para você e essa informação diz respeito, inclusive, à reforma do Código Civil Brasileiro, que está rolando lá no Congresso Nacional. Nós pedimos à doutora Nicole Soares, que é CEO da Lara Martins Advogados, ela é especialista em direito civil. Doutora Nicole, muito obrigado pela gentileza em atender aqui o Jornal Novo Brasil. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Doutora Nicole, o nosso Código Civil atualmente no Brasil é aquele de 1916, em pleno período da guerra, ou não? Não, na verdade a gente tem várias modificações desse código ao longo dos anos e a última alteração expressiva que aconteceu no nosso Código Civil foi em 2002. Então, apesar de já ter um tempinho aí, né, já estamos falando de praticamente 22 anos de diferença, mas ele não é esse código tão antigo assim. A sociedade brasileira, eu suponho que em 1916, muito diferente da atual, não? Não, com certeza. Na verdade, assim, em 1916 a gente tinha um mundo completamente diferente, né? A gente está falando aí de um período em que nós tivemos 2 guerras, a invenção de várias tecnologias, a corrida espacial. Então, assim, é uma outra realidade completamente diferente. Por exemplo, em relação às mulheres, não, doutora Nicole? Com certeza. Provavelmente em 1916, a participação de uma mulher em um veículo, né, vamos chamar assim, em qualquer meio de comunicação, ela provavelmente não aconteceria no formato como a gente tem feito agora. Agora, essa proposta que está sendo, ou esse projeto está sendo analisado atualmente no Congresso Nacional, ele vai mexer no código como um todo ou nós vamos ter modificações pontuais como já aconteceu ao longo do tempo? Ele acaba sendo uma proposta, né, para uma reforma. Então, a gente tem uma modificação expressiva em vários pontos, mas também existem algumas questões que acabam não sendo tão impactadas. É uma mudança grande, mas existem alguns livros, né, a gente chama, tecnicamente falando, de alguns livros dentro do código que não sofrem nenhum impacto. Agora, doutor Nicole, há alguns temas mais polêmicos nessa mudança proposta lá no Congresso? Olha, Heródoto, eu acho que toda mudança ela gera polêmica, porque a gente sempre vai ter um grupo que entende que as coisas como estão funcionando e atendem às suas necessidades, e a gente sempre vai ter outros grupos que entendem que essas mudanças precisam acontecer. Mas todas as vezes que a gente trata de assuntos relacionados à estruturação de famílias, a forma como os animais são tratados, questões relacionadas, por exemplo, ao direito digital, né, a própria existência de um capítulo específico tratando de direito digital dentro do Código Civil, que é algo que a gente ainda não tem. Algumas questões muito ligadas a concepções culturais, como a gente ainda tinha, acabam trazendo isso como um tema, de certa maneira, polêmico. Agora, doutor Nicole, ele vai contemplar também, por exemplo, mudanças na área, por exemplo, de casamentos homoafetivos e outros semelhantes? Não, na verdade, essa mudança ela já aconteceu, né? A gente já tem ali alguns posicionamentos das nossas cortes reconhecendo as uniões homoafetivas, mas a grande questão é que o código ele ainda trata essas relações sob a perspectiva do homem e mulher. Então, essa reforma, ela traz a possível alteração, é sempre muito importante a gente falar sobre isso, porque nós estamos ainda numa fase muito inicial, a gente tem um projeto de reforma, esse projeto ainda vai ser votado, pode ser que ele sofra diversas alterações e a gente tem que ter o cuidado para não tratar isso como algo que já está definido, porque muitas vezes, inclusive, as polêmicas surgem daí, né, da ideia de que já existe algo que foi definido, quando na verdade a gente está num processo aí realmente de estudar e entender qual é a melhor proposta de alteração. Então, essa proposta ela vem com a perspectiva
da retirada desses termos de homem e mulher. E aí você abre um espaço para que não exista mais essa possibilidade de questionamento com relação ao reconhecimento e à existência das uniões homoafetivas. Doutora Nicole, algumas pessoas dizem que o nosso direito é muito detalhista. Comparando o nosso Código Civil com o de outros países, nós somos realmente muito detalhistas? Nosso Código tem muitos artigos comparado com outros ou não? Fazer essa comparação nesse formato, ela acaba sendo muito rasa, Heródoto, porque, na verdade, o que nós temos é um sistema jurídico diferente. Quando a gente trata da civil law, né, a gente tem uma perspectiva de um direito que ele está ali previsto por meio dos códigos. Isso é uma herança ali da nossa formatação enquanto país, que vem da Europa e etc. Quando a gente vai para países como Reino Unido, Estados Unidos, em que você tem a common law e que esse direito ele é construído com base nos costumes, você acaba tendo alguns regramentos norteadores e todo o restante vai sendo construído por base de precedentes. Então, de fato, nós temos um quantitativo de legislação muito grande, mas isso por si só não é dizer que o nosso direito é detalhista. É a consequência do formato de estrutura jurídica que o país acabou adotando. Perfeito. Doutora Nicole, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Nicole Soares, que é CEO da Lara Martins Advogados, comentando um pouco conosco sobre a reforma do Código Civil, que nós vamos logicamente acompanhar, vai ter muito assunto a respeito. Isso mexe com o nosso dia a dia, mexe com a nossa maneira de ser enquanto cidadãos. Por isso a gente precisa acompanhar direitinho.